meu nome é Raquel, eu sou estudante do curso técnico integrado em edificações e iniciei uma pesquisa com o professor Giannisson em 2019, cujo tema é a análise da eficiência do Código de Edificações do município de Trindade. Bom, nós concluímos a pesquisa em julho desse ano e eu vou apresentar o nosso projeto a vocês. A nossa apresentação está estruturada em introdução, objetivos, metodologia, resultados, considerações finais, sugestões para futuras pesquisas e referências. O município de Trindade tem aproximadamente 127.599 habitantes. É próxima à capital do estado, Goiânia. É conhecida pelas tradições religiosas e também por ser um forte polo confeccionista. A principal função do Código de Edificações é estabelecer condições às construções, e para determinar um bom desenvolvimento urbano é necessário fazer uso da legislação referente às edificações, neste caso o plano diretor, que deve ser seguido criteriosamente. O objetivo geral da nossa pesquisa é verificar a eficiência do Código de Edificações em relação às demandas atuais da cidade, e a partir deste, temos também os objetivos específicos, que é obter os dados construtivos exigidos pelo Código de Edificações, levantar dados das edificações construídas nos espaços urbanos já consolidados e a ser ocupados, compreender a realidade da necessidade urbana, analisar os dados em confronto com a exigência do Código de Edificações e comparar a eficiência das informações exigidas com as que estão sendo praticadas. Para a realização do nosso projeto, iniciamos pela coleta e análise de dados, onde foi estudado o Código de Edificações e o Plano Diretor. Para a seleção e análise dos bairros, a ideia inicial era fazer visitas in loco, mas devido à pandemia da Covid-19 não foi possível. Então nós fizemos a escolha dos locais através do Google Earth. A análise de adensamento foi feita baseada na compreensão técnica do observador a partir das imagens coletadas. E no site da prefeitura foi encontrado o mapa da cidade no formato de desenho vetorizado, DWG, onde a gente obteve informações sobre os limites urbanos e a delimitação das zonas conforme o uso do solo. E para realizar a análise da taxa de ocupação, nós utilizamos as imagens dos locais escolhidos e desenhamos no mapa de Trindade a área construída em cada lote. Após encontrar a área da construção e a área total, nós calculamos a taxa de ocupação. E ainda com o desenho da área construída, foi possível medir os recuos e afastamentos no mapa de Trindade. E por fim, comparamos a realidade e a legislação. Com a coleta e a análise de documentos, encontramos os afastamentos frontais e de fundo, os laterais, o recuo frontal, as marquises e toldos, que são sempre 1 metro menor que a calçada e devem ter no máximo 3 metros de balanço. Marquises e toldos não devem prejudicar a arborização e a iluminação pública. Nós encontramos iluminação natural e informações sobre o posto de recarga. Para a seleção dos bairros, usamos critérios como o adensamento, idade de construção mais antigas e as mais atuais, setores que possuam usos predominantemente residenciais e comerciais, que abrangem os diversos pontos do município, baseando-se em seus polos principais, no caso das regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. O setor Cristina, que se localiza em Trindade 2, possui característica predominantemente residencial e fica mais próximo aos setores industriais e foi escolhido por estar em uma distância maior do centro da cidade,
além de ser uma região com maior adensamento, envolvendo as quadras 21, 22 e 23, como mostra a figura 1. O setor Cristina 2, que está localizado em Trindade, está classificado dentro da zona de uso misto, e sua escolha se deu por ser a localidade mais adensada ao extremo sul do município. A delimitação foi feita a partir da região com o maior número de construções, sendo as quadras 3, 4 e 5, como mostra a figura 2. O setor central é o bairro mais antigo. Está classificado dentro da categoria de Zona de Desenvolvimento Econômico. Ele é um bairro que envolve as diversas características do uso de solo, residencial, comercial e institucional. Já o setor Vida Nova possui característica de uso predominante residencial, como os anteriores, e foi escolhido por ser um bairro localizado entre as regiões Norte e Noroeste. A delimitação foi feita nas quadras de maior adensamento, que são 3, 4 e 5, como mostra a figura 4. Como dito anteriormente, o mapa da cidade foi utilizado para saber a classificação dos limites urbanos e a delimitação das zonas de uso. Logo, analisou-se o adensamento do setor Cristina e, ao analisá-lo, foi possível observar que existe uma área verde considerável e que está próxima a uma grande área que será destinada à expansão urbana. Sua característica de uso é predominantemente residencial, sendo bem adensada. As construções contêm pequenos espaçamentos de uma para as outras, quais poderão ser verificados quantitativamente na análise de recuos e afastamentos, como mostra a figura 6. No setor Cristina 2, foi possível perceber que a área verde é pequena e que possui um grande vazio urbano, ou seja, uma parte dela não contém edificações. Sua característica é predominantemente residencial, e na região que possui maior número de construções, percebe-se que os espaçamentos entre as construções são razoáveis, que estão, em grande parte, dentro dos parâmetros construtivos sugeridos pelo Código de Edificações, como mostra a figura 7. O setor central é extremamente adensado e quase não se tem área verde. Sua característica predominante é mista. Os espaçamentos entre as construções são relativamente pequenos, sugerindo estarem fora dos parâmetros exigidos pelo Código de Edificações, como mostra a figura 8. No setor Vida Nova, a área verde é quase inexistente, sendo totalmente adensado. Sua característica predominante é residencial. As construções contêm pequenos espaços entre si, porém não são espaços muito amplos, como mostra a figura 9. As taxas de ocupações foram calculadas a partir da razão da área construída pela área do terreno, e nós utilizamos o Excel para otimizar a análise. Para facilitar a visualização dos resultados, separou-se por cores. O valor máximo aceito de acordo com a legislação é a cor verde. O que excedeu é a cor vermelha. E construções que não foram possível identificar se eram de uso residencial ou comercial, nós colocamos na cor laranja. De modo geral, é importante que nós observemos que os desvios padrões de todas as médias ficaram altos, demonstrando que não há um princípio regular de construção. A taxa de ocupação do setor Cristina apresenta como um fator preocupante, pois é possível observar que as construções irregulares correspondem a um percentual muito grande quando as edificações são comparadas isoladamente, como mostra a tabela 1. Já no setor Cristina 2, as construções apresentam maior regularidade no cumprimento da legislação.
É importante perceber que o município estabelece que o limite máximo de ocupação para construções comerciais podem ser maiores que as residenciais, sendo 70% e 50%. Portanto, como a ferramenta que foi utilizada para obter essas informações não identifica a atividade desenvolvida, que estão na cor laranja, nós acreditamos que esses casos sejam comerciais, como mostra a tabela 2. O setor central é o que apresenta a maioria das construções regulares. Por ser uma região mais antiga, não se esperava que os números fossem tão favoráveis, né? Na tabela 3, nós podemos verificar estes valores detalhadamente. As edificações do setor Vida Nova estão majoritariamente irregulares, porque elas apresentam variação muito grande, de 23,79% até 77,91%, como mostra a tabela 4. Já os recuos e afastamentos foram medidos no AutoCAD com base nos desenhos das construções de cada setor. Analisou-se os recuos frontais, afastamentos laterais, esquerda e direita, e afastamento de fundo. Para que fosse possível facilitar a visualização dos resultados, separou-se por cores. O valor máximo aceito de acordo com a legislação ficou na cor verde, o que excedeu vermelho. E no setor Cristina, os recuos frontais estão predominantemente irregulares, assim como os afastamentos laterais e de fundo, como mostra a tabela 5. Já no setor Cristina 2, os recuos frontais e afastamentos laterais estão predominantemente irregulares também. Entretanto, os afastamentos de fundo encontram-se majoritariamente regulares, como podemos ver na tabela 6. No setor central, os recuos frontais e afastamentos laterais estão predominantemente irregulares e os afastamentos de fundo apresentam-se intermediários, aproximadamente parte regular e parte irregular, como mostra a tabela 7. Já no setor Vida Nova, os recuos frontais e afastamentos laterais estão predominantemente regulares, e os afastamentos de fundo encontram-se dominantemente regulares, como nós vemos na tabela 8. Para comparação da realidade com a legislação, nós percebemos que o Código de Edificações apresentou um quadro de índice de ocupação, como mostra na figura 10A, e que foi alterado pela Lei de número 981, de 18 de janeiro de 2002. Esta altera as referências para as condições apresentadas na figura 10B. Portanto, ao analisar os materiais obtidos pelos autores, identificando a média de ocupação em cada setor, nós percebemos que no setor Cristina, a média da taxa de ocupação é de 52,95%. Este setor pertence à Zona Habitacional 1. Por isso, podemos afirmar que, de acordo com a lei, este setor está excedendo o limite de ocupação permitido. No setor Cristina 2, a média da taxa de ocupação é de 49,55%. Este setor pertence à zona de uso misto. Por isso, nós podemos afirmar que, de acordo com a lei, este setor está obedecendo os parâmetros de ocupação exigidos. No setor central, a média da taxa de ocupação é de 49,12%. Este setor pertence à zona de desenvolvimento econômico e, por isso, a gente pode afirmar que, de acordo com a lei, esse setor também está obedecendo os parâmetros de ocupação exigidos. No setor Vida Nova, a média da taxa de ocupação é de 53,73%. Este setor pertence à zona habitacional também.
Por isso, nós podemos também afirmar, de acordo com a lei, que este setor está excedendo o limite de ocupação permitido. Em relação aos recuos e afastamentos, o Código não apresenta quantitativamente os valores mínimos a serem trabalhados. Por isso, nós utilizamos a Lei de número 981, de 18 de janeiro de 2002. Então, nós consideramos que as construções começaram a seguir padrões a partir da publicação dos valores. No setor cristina, os recuos frontais e afastamentos laterais e de fundo, nós podemos afirmar que tanto os recuos quanto os afastamentos majoritariamente não estão respeitando os critérios. No setor cristina 2, os recuos e afastamentos estão majoritariamente não obedecendo os parâmetros exigidos, mas os afastamentos de fundo estão predominantemente cumprindo o esperado. No setor central, os recuos frontais e afastamentos estão majoritariamente não seguindo também os parâmetros exigidos. No setor Vida Nova, pode-se afirmar que os recuos frontais e afastamentos laterais, em sua maioria, não estão obedecendo os parâmetros exigidos, mas os afastamentos de fundo estão predominantemente respeitando os critérios. Com estes resultados, foi possível perceber que as construções no município estão sendo executadas sem seguir muitos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Não há como identificar a causa e as consequências indiretas deste ordenamento urbano desequilibrado. A Prefeitura disponibiliza no site uma seção atualizada das legislações vigentes, onde, até o momento dessa pesquisa, há 2 documentos que estão em foco principal das ações urbanas, que são o Plano Urbanístico Básico e o Sistema de Ordenamento Urbano. Todos os setores estudados, dos bairros mais antigos aos bairros mais atuais, não apresentaram rigor no cumprimento dos limites máximos de construção no que corresponde ao índice máximo de ocupação e os afastamentos e recuos. Esperava-se que os bairros mais atuais estivessem relativamente adequados a todas as condições, pois os bairros antigos seriam mais suscetíveis às condições de irregularidade, visto que a legislação base dessa pesquisa é um código antigo, de 1991, que foi e está passando por diversas leis complementares. As sugestões para as pesquisas futuras são verificar os recuos laterais quanto às aberturas de ventilação e iluminação, pois sem essa informação, que requer visita in loco, fica inviável julgar a regularidade ou irregularidade. Fazer um levantamento histórico e cronológico das alterações na permissividade da ocupação do terreno, em comparação com o plano de ordenamento urbano e os planejamentos a longo prazo previsto pelo município. Fazer análise quanto à permeabilidade do solo e fazer levantamentos sobre o uso de construções em relação à atividade institucional, industrial, comercial, residencial ou misto. Fazer a análise quanto às atividades industriais e institucionais, quais não foram abordadas na nossa pesquisa por causa da pandemia da Covid-19. É isso. Eu gostaria de agradecer ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal Goiano, PIBIC, pelo apoio financeiro. Essas foram as referências utilizadas para a execução da pesquisa. Obrigada.